Glória a Deus. Tá saindo? Na hora que sair, dá um ok? Glória a Deus. Vamos ler o texto de referência. Texto de referência. O texto de referência. Texto de referência nós vamos ler. Glória a Deus. Conseguiu? Está saindo? Então vamos ler o texto de referência nessa manhã, da lição de número 2. O nosso texto de referência está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, o verso 19, 20, 23, 24 e 28. Vamos ler. Diz assim o 19: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, e tomaram-na e lançaram-na na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram a José na cova, e venderam, pois 20 moedas de prata os ismaelitas, os quis levarem José ao Egito. Amém? Esse aqui é o nosso texto de referência que nós vamos tomar por base para a nossa lição de hoje. Nesse momento nós vamos dirigir a Deus a nossa palavra de oração. E nesse motivo de oração nós vamos orar para que Deus nos ajude na nossa caminhada com Ele. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, neste momento nós oramos para que Deus nos ajude na nossa caminhada com o Senhor. Nós sabemos, se o Senhor estiver do nosso lado, vai tudo muito bem. Se o Senhor estiver do nosso lado, tudo acontece por causa da sua presença, por causa do seu poder. Por isso, ó Deus, fique conosco, permaneça conosco na nossa caminhada em direção ao céu. Não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, ó Senhor, pedimos a tua bênção nesta hora. A nossa irmã pastora Soraya, que vai estar lecionando essa revista, aos irmãos que estão nos assistindo nessa live, que sejam grandemente abençoados, é a nossa oração que fazemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, pastora Soraya. Som. Paz do Senhor a todos que estão aí em casa. Paz do Senhor a quem está aqui na igreja. Deus abençoe a vida de vocês, né, que estão aqui. Pastor, você está bem na frente aqui, ó, da irmã Fátima, para eu ver ela. Eu gosto de ver a irmã Fátima e a Dalva. Deus abençoe os irmãos que estão aí na aula de hoje. A Sara, a Cibele, Vanessa, né, que está aqui com a gente. A Pâmela, paz do Senhor, pai do Senhor, Sara, Deus abençoe. Então a gente vai, nessa aula, vamos aprender uma lição, né, de um assunto que é muito propício, né, que nós já tivemos a aula na semana passada, que é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Então, transformar o que é ruim em algo bom. Olha isso, né? Quem conhece a historinha de Poliana? Poliana, ela via em situações ruins, ela conseguia enxergar tudo lindo, né? Então, que a gente tenha, quem não leu ainda Poliana, pode ler a historinha de Poliana. É uma historinha
extra, mas que ensina muito para a gente. Ela consegue ver coisas que ninguém vê, né? Então, que a gente tenha essa visão de criança, essa visão inocente, para que a gente consiga visualizar coisas boas em momentos ruins, né? Que a gente não venha ser pessoas negativas, mas sim sempre pessoas positivas, né? E nessa lição que nós vamos falar hoje, é uma história extremamente conhecida, né? Porque nós vamos falar simplesmente de José. Quem não conhece José? Não é? Já teve filme de José, já teve minissérie de José, então os livros, e todo mundo conhece. Moisés e José são pessoas, né, bíblicas, são personagens bíblicos que todo mundo conhece. Todo mundo sabe a história da túnica, todo mundo sabe a história de inveja, todo mundo sabe. Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Então sempre a gente tem algo novo para aprender em cada trecho da Bíblia que a gente lê. Não? Então, por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Porque todo dia você lê e todo dia você aprende alguma coisa. Mesmo que você leia o mesmo versículo todos os dias. Olha que lindo, não é? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender nessa lição, que é a lição 2, tá? Da revista. Olha a minha revista, gente, que tudo. Minha revista é gigante. Olha, a Betel fez uma revista gigante. Eu tenho certeza que lá na hora ela lembrou assim, é a pastora Soraya. Aí ela fez a revista. Olha que tudo, né? Então, a lição 2 é: as adversidades geram oportunidades, tá? Aí você vai perguntar para mim assim, a adversidade vai gerar oportunidade onde? Bom, eu sempre digo que tem gente que chora e tem aquele que fabrica o lencinho. Não é? Então, sempre tem que ter alguém chorando, porque a fábrica de lencinho precisa vender lencinho. Tem que ter sempre gente gripada, porque tem sempre que ter o lencinho. Então, sempre a diversidade de um é a oportunidade de alguém. Ou mesmo a sua oportunidade, né? Eu até coloquei ali no quadro, porque em pé e para vocês, tal, mas aí a gente resolveu que eu vou dar aula sentadinha, quietinha, amarrada aqui na cadeira. Então, eu quero... falar sobre os principais aprendizados dessa lição de José. Tá? Primeiro, a gente vai falar sobre convicção. Ok? Aí eu pergunto para você aí em casa e para quem está aqui na igreja comigo. O que é convicção? O que é, irmã Fátima? O que é, Dalva? Convicção. É certeza? Tá. E qual que é a diferença, então, de convicção e certeza? Ah lá, escola dominical a gente aprende, vamos lá. Você aí de casa, o que é convicção e o que é certeza? Tem diferença? Tem diferença? Tem? Qual? E certeza? Tem certeza que aquilo vai acontecer? Entendi. E você, Dalva? Tá. Então vamos lá, vamos aprender? A imagem está desfocada. Estão dizendo aqui que eu estou desfocada. É a internet? Irmãos, ajuda eu lá com a Ultrawave. Reclama lá para mim, alguém? Fala para a Ultrawave melhorar aqui para gente. Olha, eu já vou fazer um comercial aqui. Comercial negativo, né? E aí, Vanessa, vamos ver se a gente melhora, mas eu acho que é a internet. Ou a pastora que está desfocada mesmo. Então, vamos lá. Convicção é quando alguém fala para você algo. Então, eu estou convicta e a minha convicção convence você. E a certeza é quando eu vivo aquilo que alguém me falou. Então, vamos transferir isso aqui para a vida de José e para a nossa vida? Alguém convicto pregou para você que Jesus era a salvação.
Você teve a certeza, depois que você teve o quê? Uma certeza vivendo aquilo que aquela pessoa falou. Fui clara? Vai lá, pastor, me ajuda se eu fui clara. Entendeu? Então, José, ele era convicto e ele tinha o quê? Certeza. Por quê? Porque ele era convicto, porque ele nasceu no berço evangélico, lógico, ele nasceu, ele é filho de Jacó com Raquel. Nasceu, né, de um casal cristão, e ele teve a certeza, porque ele sabia que Deus falava com ele. Ele tinha experiência com Deus. Então, o que nós aprendemos esses dias atrás? Sobre o quê? Sobre relacionamentos. Então, José tinha relacionamento com Deus. Então, ele tinha o quê? A certeza e convicção do Deus que ele servia. Olha que lindo, não é? E o apóstolo Paulo fala, que eu não vou lembrar onde, porque eu sou péssima para guardar versículo, pastor, que ele fala o quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo fala, quem lembra onde está escrito isso, me ajuda. Quem lembra? A Vanessa disse que melhorou a imagem. Então o apóstolo Paulo fala o quê? Eu sei em quem eu tenho crido, né? Então nós, eu e você aí em casa nessa live, quem está aqui comigo, nós temos que ter convicção para poder falar aquilo que nós acreditamos e certeza daquilo que nós estamos falando, porque nós já vivemos a experiência. Não é? Então eu sei em quem eu tenho crido. Pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir adversidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho a convicção de quem eu creio. Quem está me entendendo? Amém? Então, pode falar. Eu acho que o texto... Eu acho não. Não estamos falando de certeza e convicção. Você vai falar, eu acho, já não vai... Eu venho com o acho, né? O texto áureo nos remete a essa convicção e certeza. Vamos lá. Você pode ler ou eu leio? Pode ler. Diz assim, e o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então o Senhor estava com ele o tempo todo, a presença de Deus, porque quando nós temos a convicção, quando nós temos a certeza, quando nós temos o relacionamento com Deus, Ele está conosco, não importa onde. Não é? Lembra quando nós falamos sobre paz? Então nós temos que ter aquela paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque é a presença de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então é essa convicção que nos traz isso. É quem eu tenho crido que me traz isso. Não é? Então José sabia em quem ele estava crendo, não importava o que acontecia, não é? Então vamos lá. O que acontece com a gente no momento de adversidade? Aqui está dizendo assim, as adversidades geram oportunidades. O que ele quis dizer aqui? Quando a gente está em adversidade, quando a gente está em turbulência, quando a gente está no problema, é a oportunidade que nós temos de mostrar quem realmente nós somos. Oh, glória! Quem está entendendo essa palavra essa manhã? Não é? Quem está entendendo? Se você quiser que eu pregue à noite, vai ter que ser assim. Sentada na cadeira. Eu não sei pregar em pé no púlpito. O pastor quer que eu pregue à noite. Eu falei, não dou conta, não sei pregar no púlpito assim. Eu ensino. Vale a pena ressaltar a origem da palavra, ou o significado da palavra oportunidade. Pode falar, você lembra? Eu vou lembrar muito bem. Ok. Oportunidade vem de parada no porto. É lá na Grécia Antiga, não é? É no latim, né? No latim, a oportunidade significa as paradas do barco no porto. Não é isso? Se eu não estou enganada, alguém me ajuda aí que eu não vou lembrar detalhe. E dentro dessa ideia, os marinheiros, na hora que estavam para atracar o navio no porto, eles esperavam o vento. E o vento, pro marinheiro, muitas das vezes é uma adversidade. Sim. Porque quando o vento assola o navio, ele balança. Então, mas quando os ventos eram favoráveis, eles ateavam as velas, e quando o vento soprava, eles levantavam as velas, e aquele próprio vento fazia o navio ficar atracado no porto. Então, é uma das origens da palavra oportunidade. Então, era oportuno e aproveitar aquela adversidade do vento
para colocar o navio onde ele precisava. Olha só que benção, né? Então, a palavra oportunidade, ela já vem de um significado oportuno. Então, vamos lá. Então, é na adversidade, é na tribulação, é na prova que a gente tem a oportunidade de mostrar quem realmente nós somos, qual é o nosso caráter, não é? Porque chega uma hora que você está passando na luta ou na prova, você começa a murmurar, você começa a brigar, você começa a mostrar uma pessoa que até então você não tinha se mostrado. Então, tem gente que fala assim, eu roubei porque eu precisava comer. Será? Né? Tudo bem, a situação faz o ladrão, não tem isso? Ou seja, quem já ouviu isso? A ocasião faz o ladrão, obrigada. A ocasião faz o ladrão, será? Será que se eu achar da minha índole, do meu caráter cristão, se eu achar algo que não é meu, eu vou ficar? Eu tenho um caráter cristão, eu tenho um caráter íntegro. Né? Eu tenho que dar o testemunho. Então é na adversidade que eu tenho a oportunidade de dar o meu testemunho. Olha que palavra linda esta manhã. Quem está me entendendo em casa, vai dizendo amém aí para mim. Marinê, João Paulo, Vanessa, paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD. Então vão ajudando eu aí em casa também, porque vocês não estão aqui, mas vocês estão em casa tendo aula também. Então essa palavra esta manhã é de muito aprendizado. Então, porque a gente acha que qualquer problema, é porque eu estou passando por isso, então eu estou amarga. E José? Ele ficou amargo? Vamos lá um pouquinho só na lição? Que eu não sou muito de seguir assim, trecho a trecho, mas só para a gente dar continuidade, porque já são 9h30. Então, vamos lá. Então, o José, deixa eu só passar aqui, os tópicos da lição, que eu vou pelo tópico. A gente vai aprender o quê? A inveja dos irmãos de José. Então, vamos ver mais ou menos a história toda de José e vamos ver se em algum momento ele deixou da convicção dele. Não é? Então vamos lá, inveja dos irmãos de José. O José passou o quê? Crise na família, inveja que não pôde parar ele, e seus adversários irão tentar fazer você parar. O que aconteceu? José, vamos lá, só dar um resuminho da lição de José para a gente relembrar. José era filho de quem? Filho de Jacó, com a tão amada Raquel. Então já começa por aí. Jacó, ele trabalhou anos para o seu tio Labão, para conseguir a mão de Raquel, porque ele era apaixonado por Raquel. O homem naquela época tinha que pelejar para conseguir a mulher que queria, viu? Não é hoje em dia não, que está tudo muito fácil. Quantos anos ele trabalhou? Quem lembra? 7 anos? 7 anos, né, Tiago? Então, primeiro ele trabalhou 7 anos para conseguir a mão de Raquel. Chegou na hora, ele falou, trabalhei 7 anos. 7 anos esperando uma amada. 7 anos trabalhando. Chegou na hora de ir lá buscar a prenda dele, o pai falou, não, toma a irmã. Deu a irmã. Aí chegou lá, ele falou, não, mas não foi esse combinado. Trabalhou mais 7 anos para conseguir a outra. Então ele viveu 7 anos com uma mulher que não era a que ele queria. Olha que situação dessa mulher também. Ser dada no lugar da irmã. Não era complicado? Eu fico pensando isso também. Porque a gente só olha a história do homem que trabalhou um monte, né? E a mulher? Né? Porque ela era mais velha, então ela tinha que casar primeiro. Ok. Trabalhou mais 7 anos para conseguir a esposa. Pensa uma mão difícil. 14 anos para conseguir a mão da Raquel. Ok. Passou, ele teve bastante filhos com a Lia e tal. E foi. Então Raquel era desejada. E Raquel não conseguia ter filhos. Olha que frustração. Raquel não podia ter filhos. Automaticamente ela deu o quê? A serviçal dela para o marido gerar filhos. Olha, vai vendo como é que era antigamente. Então Bila deu filhos a ela e foi passando para serviçais e tal, até que Deus abriu a madre e ela gerou quem? Gerou José. Então José era o filho da velhice de Jacó, porque Jacó numa dessa já era velho, né? E quando a gente fala velho na Bíblia, não é 50 anos, né, pastor? Quando a gente fala velho na Bíblia, já está com 100 anos. O que hoje é muito velhinho, né? Na época, velho na Bíblia é 150 anos que é velho. E então, era o filho da velhice de Jacó e o tão sonhado filho de Raquel.
Olha só que lindo. Então José já nasceu num contexto privilegiado. Ele era o filho querido. Ele era o filho esperado. Ele era o filho amado. E aí ele veio ainda com um caráter diferente dos outros irmãos que ele tinha, porque eram 10 irmãos. Ele veio com caráter diferenciado, ele era diferente. A forma de agir, as atitudes, o jeito de José já era diferente. E aquilo fazia ele ser mais amado ainda, pela pessoa que ele era, porque ele já nasceu abençoado. Então ele já nasceu diferente. E automaticamente ele era muito querido pelo pai, por Jacó e por Raquel. Então ele já tinha, teoricamente, uma preferência, porque a gente sabe que no coração de pai e mãe cabe todo mundo. Mas naquela época, eu fazendo a minha conjectura, tá? Na minha conjectura, aquela época, pastor, vê se eu estou errada, era crescer e multiplicai. Crescer e multiplicai. A mulher não pode ter filho, tem filho com a empregada, tem filho com a faxineira, tem filho com a vizinha, com a cicrana, porque podia. O importante era gerar filhos, né? Uma mulher não gerar filho naquela época era um crime, né? Era assim, como Jacó tinha um amor especial por José. E aqui é tão querido. Eu sou o mais velho, Rubem era o mais velho, e tinha outros tantos irmãos. E por que José? Mas porque também o homem tinha filhos, e filhos, e filhos, e filhos. Imagina controlar tudo isso. E o homem saía para trabalhar no campo, voltava à noite, os filhos era para ajudá-los. Era diferente, né, a concepção familiar. Sempre às vezes fala assim, é porque ele é o querido da mamãe. Você passou por isso já, Dalva? Só porque ele é pequeno, você não bate nele. Eu apanhei um monte, porque você não bate nele também? Não é? Então isso tem dentro da nossa casa, né? Eu sempre falava que a minha irmã do meio, não sei se ela está assistindo, a Sandra, a gente falava que a Sandra não apanhava, era só eu que era mais nova, e a minha irmã mais velha, então, coitada, apanhou por todo mundo. Porque a mais velha, porque não olhava a mais nova, a do meio só aprontava e punha a culpa na mais nova, e no fim quem apanhava era a mais velha. Então a gente sempre tem isso dentro de casa. Porque o meu marido mesmo, ele é mimado. Ele é o mais novo. Então, sempre tem aquela coisa, porque parece que você gosta mais dele do que de mim. Imagina naquela época que isso significava muito, né? Ser o primogênito era de uma importância imensa, porque ele ia substituir o pai, ele ia tomar conta de tudo, ele tinha a divisão maior de terras, de bens, era dele. Então, para José, e Deus mostrou para José através de 2 sonhos que os irmãos dele estariam prostrados diante dele, e o pai também. Então eles acharam aquilo um absurdo. Eu vou prostrar diante de José? Então Deus já mostrava para José lá na frente o que realmente aconteceu. Então os irmãos ironizavam chamando ele de sonhador. Não é tipo assim, tá sonhando, é louco esse daí, né? Até parece que eu vou me prostrar diante dele. Mal sabia eles que tudo aquilo estava prosperando para um futuro muito mais promissor. Só que também, do mesmo jeito que Deus deu a oportunidade dos irmãos se mostrarem diante do adversário inveja, deu para José a oportunidade de se mostrar diante de tudo ainda que ele ia passar. Vocês estão me entendendo? Essa manhã, o que Deus está falando para nós? Que tudo isso que nós estamos passando hoje, desde março, todo mundo nessa pandemia, cada um teve a oportunidade de se mostrar. De realmente se mostrar quem é. E aí a gente viu tantas coisas acontecendo, e teve pessoas que não aguentaram o coronavírus, teve pessoas que não deram conta, né, desse estresse todo, e se mostraram, né, muito negativos. Muitas pessoas tiraram suas vidas, tiraram vidas de outras pessoas, fizeram coisas muito ilícitas que a gente acompanha, eu acompanho muita coisa. Então é ali que cada um agora nesse momento se mostre. Quem realmente você é? Qual é a tua convicção em Deus? Qual é o temor que você tem? Quanto é o seu temor em Deus? Né? Então vamos lá. Então a crise da família, porque automaticamente fazendo isso com José, tirou José do seu âmbito familiar.
Olha isso. José tinha quantos anos quando isso tudo aconteceu? Quem sabe? Fala aí para mim. Vocês sabem aqui? 17 anos. O que é 17 anos hoje? É um adolescente. Ele era um menino, né? Ele era apenas um menino tirado do seio do pai, que até então ele tinha o carinho do pai, porque aí ele já não tinha mais a mãe, que a mãe era falecida. Então ele tinha todo aquele zelo do pai, aquele cuidado do pai, não é? E aí ele foi tirado disso e vendido. Imagina o que é ser vendido? Ele foi amarrado e levado como escravo. Ele tinha uma vida boa, porque Jacó tinha condições financeiras muito boas. Eles não eram qualquer um. Jacó, quando saiu da terra de Labão, ele levou muitos bens. Ele era muito bem de vida. Então ele saiu do conforto e foi jogado no meio do deserto. De uma cidade para outra, e foi levado para o Egito. Chegando lá, o que aconteceu com ele? Ele foi comprado pelo faraó. Ele foi comprado por Potifar, né? E foi levado para o castelo, para o palácio de Potifar. Agora vamos lá. Ele foi vendido, ele foi comprado, ele foi tido como escravo. E até aí não tinha murmurado, não tinha reclamado e estava lá, assustado diante de tudo aquilo. Pensa o menino de 17 anos, assustado, não entendendo por que os irmãos fizeram aquilo, não entendendo por que naquele momento ele estava passando por tudo aquilo, mas estava lá, de boca fechada, esperando para ver o que ia acontecer. Só que Deus era tanto com ele, que tudo que ele tocava prosperava. Tudo que ele tocava na casa de Potifar prosperava. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Tudo que ele fazia, multiplicava. Tudo que ele fazia, dava certo. Olha que lindo. Por quê? Porque aqui, ó, que nós lemos, lá no texto áureo. E o Senhor estava com José. Ele estava com José o tempo todo. Então, tudo que José fazia, dava certo. E aí, o que aconteceu? Cresceu os olhos de Potifar. Peraí, esse menino aí é diferente. Olha lá. Crente é diferente. Crente é diferente. Esse menino aí é diferente. Peraí, vou pegar ele. Você vai tomar conta de tudo que é meu. Tudo a parte material é meu, é seu. Pode tomar conta. E tudo que ele tomou conta prosperou, multiplicou, deu tudo certo. Né? Ele cuidava das finanças de Potifar. Ele cuidava da despensa de Potifar. Pode falar. Então, é aí que nós já começamos a ver as oportunidades de José. Porque, pensa, ele saiu da casa do pai, ele não foi direto para a casa de Potifar e da casa de Potifar para o palácio. Não, não. Ele saiu da casa do pai, ele foi para as externas, na cova, os irmãos o jogaram, depois vendido como escravo, depois comprado por Potifar, depois que Potifar começou a ver as qualidades que aquele menino tinha. Então, as oportunidades são portas. Lembra disso? As oportunidades são portas abertas. E detalhe, portas não têm pernas. Então, é a gente que precisa andar em direção a ela. É a gente que precisa andar em direção a ela e passar por essas portas que são abertas. Boa. Então, nós estamos enxergando aí, Potifar só analisou José, porque aonde ele colocava a mão, prosperava. Sim. Então, aquelas adversidades gerou aí uma das oportunidades. Só para mim finalizar a minha fala, 1 Coríntios capítulo 16, diz assim, o versículo 8: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Eu termino a minha fala dizendo: tem muitos que vão ver o adversário, mas tem outros também que vão ver a porta aberta. A porta aberta, é. E é muito legal isso que o pastor falou, porque porta não tem perna mesmo. A porta não anda, quem anda somos nós até ela. Só que para nós chegarmos até as portas que Deus tem para nós, nós passamos por adversidades e se nós não nos mostrarmos convictos, será que a gente chega até a porta?
Então tem muita gente que fala assim, é que Deus prometeu uma porta aberta, Deus prometeu isso, prometeu aquilo, mas como que você está no caminho até essa porta? Como que está sendo a sua atitude andando até essa porta? Será que chegou no meio do caminho e você desviou? Porque a porta é um caminho reto. Eu estou aqui, tem um caminho reto para a porta. Eu posso sair daqui e em 10 passos eu chego naquela porta. Ou eu posso virar aqui, virar ali, virar aqui, virar ali, virar aqui. Eu vou levar uns meia hora para chegar naquela porta se eu não seguir um caminho reto. Então é assim a nossa vida também. A porta está lá. Como que você está fazendo para chegar até ela? Você está mantendo um coração íntegro, puro e sendo convicto daquilo que você vive, convicto, crendo, convicto naquilo que você tem crido? Ou você tem tomado caminhos mais tortuosos e pelejando e murmurando porque não chega, porque não chega, porque não chega, e vai fazendo zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague e não chega na porta nunca? Aleluia! Não é? Então o caminho, na verdade, quem escolhe somos nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para José. Ele podia ter murmurado, reclamado. Poderia ter acontecido milhares de outras coisas com ele piores, até ele chegar aonde ele chegou, que nós vamos falar. Mas não, ele seguiu o caminho reto. Não é? O povo do deserto durou 40 anos por quê? Além de passar chão seco no meio do mar vermelho, murmuraram, reclamaram, padeceram. Por quê? Porque ficaram fazendo zigue-zague. Amém? Quem está me entendendo essa manhã? Pode falar. A questão do nunca chega, não é a gente fala, não chega. Não é que não chega, é você que não vai. Você que não vai. Você que está fazendo zigue-zague, a porta está lá parada, porque a porta não anda. Quem anda somos nós, somos você. Só que você está andando passos de tartaruga, por quê? Porque não está seguindo, né? Não está se mostrando na adversidade. Você está se mostrando contrário daquilo que Deus quer que você se mostre. Aleluia. Né? Então essa manhã, Deus está falando essa manhã, hein? Quem tem ouvidos que ouça. Então vamos lá, onde eu parei? Aí Potifar deu tudo lá, a parte material, prosperou tudo, ele fez tudo, até que um dia... E aí, pastor? Até que um dia entra uma mulher. Vocês estão entendendo, né? Até que um dia chega uma abençoada. O pastor fala de banco, chega a mulher, porque a mulher chegou, já tumultuou o negócio. Eu estava indo tudo bem com José. Chegou quem? A esposa do cidadão. Chegou a esposa de Potifar. O que ela queria? Atazanar a vida do rapaz, deixa o rapaz quieto. E o rapaz era formoso, José era bonito, moço bom, bonito. Entendeu? E ela estava lá, ela tinha tudo, vida de princesa, vida de rainha, ela tinha tudo. Ela queria o quê? Atazanar a vida do rapaz. Deixa o rapaz quieto. Não. Atazanou a vida do rapaz. Só que José, ele era o quê? Fiel. O que ele falou? O meu senhor, que era Potifar, ele me deu autoridade para mexer em tudo que era material. Você, ele não me deu autoridade para mexer. O homem é íntegro ou não é? Pensa um homem inteligente. Pensa um homem com a sabedoria. Eu mexo em tudo. Ele deixou eu mexer em tudo, mas não em você. Vendo essa integridade e fidelidade e tudo mais, nós podemos classificar como no Antigo Testamento sendo uma sombra de Jesus. Sim. Veja, primeiro, José recebeu uma túnica. Vamos fazer um paralelo. Eu nem falei da túnica, né? José recebeu uma túnica. Isso. Jesus também tinha uma túnica. José era o filho amado. Jesus também era o filho amado. No batismo de Jesus,
a voz desceu e falou: eis aí o meu filho amado. José foi traído. Jesus também foi traído por Judas. José foi vendido por 20 moedas. Jesus por também. 30. Né? José se manteve íntegro e fiel. Jesus também, da mesma forma, se manteve íntegro e fiel. Então, se a gente analisar a partir desses pontos, nós vamos perceber que já era uma sombra de Jesus no Antigo Testamento. Muito boa essa reflexão aí agora. Então chegou a mulher lá de Potifar e foi lá atazanar a vida do rapazinho. Ele chegou lá e falou que não, eu posso tocar em tudo menos em você. Ele não me deu essa autorização. Olha, irmãos, que exemplo de vida, viu? Para vocês homens, tocar naquilo que não é para tocar. Ah, mas aí ele deu mole, ela deu mole. Não, não é teu, não te pertence. Ô, a glória. Né? Ah, é que antigamente podia dormir com a empregada, dormir com a serviçal, dormir com isso, Deus não cobrava isso. Cobra-se hoje. Amém? Outros, Novo Testamento, cobra-se hoje. Então José tocou naquilo que ele tinha autorização para tocar, pois ele fugiu, e não foi uma vez só, da esposa do Potifar. Então, nas outras vezes que ele fugiu, ela chegou a agarrar o rapazinho. Deixa o rapazinho quieto, gente. Agarrou o rapazinho. Rapazinho fugiu. José fugiu, rasgou a túnica e aí ela fez aquele escândalo. Porque mulher, tem uma coisa que mulher não gosta de não, viu? Tem essa, né? Ele recusou ela. Olha, ela se sentiu o quê? Oh, como assim você está me recusando? Você está pensando que você é o quê? Olha isso. Porque ela era a esposa do Senhor, né? Dele. Opa, como é que você está me recusando? Então, fez aquele escândalo, dizendo, então ele foi caluniado, injustiçado. Que aí deu o quê? Peraí, como que você mexeu na minha mulher? Vai lá para a cadeia, foi lá pro cárcere. Quer falar? Pode falar. Quero falar. Não aguenta? Ele não aguenta? Eu tô ouvindo a sua fala e eu tô aqui... você é homem, vai, fala a sua sonoras, versão. Navegando nas ondas sonoras. E de fato, aí José está vivendo uma adversidade. Sim. Só que José era tão íntegro, tão fiel e tão convicto na certeza, que essa adversidade ele precisava correr dela. Correr. Boa. Essa adversidade, José precisava de fato. Não, essa adversidade para mim não está gerando oportunidade. Não. Vai gerar desgraça, vai gerar conflito, vai gerar guerra. Agora, parece que hoje a gente troca isso. Uma adversidade dessa, o camarada olha e fala: opa, é a oportunidade de eu pegar essa mulher. Pois é. É a oportunidade de eu sair com ele. É uma oportunidade que não gera oportunidade. Uma oportunidade que gera uma adversidade, melhor dizendo, que gera desgraça. Desgraça, boa. Então, esse tipo de adversário, esse adversário que era a esposa de Potifar, a esposa de Potifar virou um adversário. Ele fez o quê? Fugiu. Porque, como que você fala que o pecado a gente foge, tem pecados que a gente tem que fugir? Nesse caso, eu lembro que você falou alguma coisa... A Bíblia, ela diz assim: resistir ao diabo. Isso. Ao diabo você tem que ir lá e bater de frente. Agora a mulher, você tem que fugir. Então, quando o pecado for aquilo que você não dá conta, se você consegue enfrentar ele, enfrenta. Agora, se você não conseguir, você... O que foi? Fugir da aparência do mal. Boa, Tiago. Então, fuja. Não deu conta? Vaza. O que o José fez? Vazou. Só que ele largou um pedaço da roupa para trás. Ele quis dizer assim, você imagina ele escapando dela? Um homem que ele é mais forte, né? Você imagina a luta que não foi, essa mulher agarrando ele e ele fugindo. Misericórdia. Tem que ser forte para resistir. Então não resiste, sai. Porque ela devia ser muito bonita também, né? Não era qualquer uma, né? Ela devia ser muito bonita. Então, oi? Rica, bonita, sedosa, imagina. Então, foge. Foge que é melhor. Foge que é mais garantido. Fica lá no cárcere, a pão e água que vai ser melhor para você. Tem mulher que é melhor. Põe lá pão e água lá no cárcere que é melhor. Só que foi no cárcere, e aí no cárcere ele foi o quê?
esquecido. Olha por tudo que José passou. Ele foi afastado de quem ele amava, ele foi acusado injustamente, ele foi esquecido lá no cárcere por todos. Pensa, não foi por pouca coisa que esse rapaz passou, oi? Exato, Deus usou ele lá, ele foi esquecido depois, vamos chegar lá. Lá no cárcere ele ficou um bom tempo e ele foi maltratado lá, porque ele foi preso, né, como acusado de uma coisa séria. Ele foi acusado de ter pego a mulher do seu senhor. Isso era muito sério. E na verdade, naquela época, olha como Deus já era com ele. Era para ser digno de morte. Ele poderia ter sido morto. Naquela época era para ele ter sido morto. Mas jogou ele lá no cárcere. Então Deus já estava com ele. Porque em outros casos, ele seria morto. Não é não, pastor? Isso era muito sério. Ele mexeu em aquilo que não era para mexer. Isso ele foi acusado. Então, quando ele foi jogado no cárcere, ele foi maltratado, ele foi amarrado, ele foi algemado. Enfim, como era o mesmo feito com os prisioneiros. Ele foi tratado como qualquer outro. Então, ele sofreu as consequências daquela acusação. Imagina, injustamente. Fala se você não tem vontade de pegar essa mulher e dar uns tapas nela depois. Mas não foi isso que ele fez, né? Ele fez o quê? Ele ficou lá quieto, né? Porque ele era um rapaz que ele ainda cria. Ele estava crendo, ele era convicto daquilo que ele cria. Ele passou por todo aquele processo do cárcere, até que um dia o mordomo e o copeiro... É mordomo e o copeiro, né? O mordomo e o copeiro? E o padeiro, isso, o padeiro e o copeiro. Chegaram até o cárcere também, e ele revelou, como ele tinha aquele dom de revelação de Deus, Oi? E eu falei o quê? Interpretação, desculpa. Um dom de interpretação, o pastor me corrigiu, de interpretação de sonhos, quando ele interpretou os sonhos do copeiro. Do copeiro. Eu estou com mordomo na cabeça hoje. Quando ele interpretou o sonho do copeiro. Só que o que o José falou para ele? Quando você estiver lá na presença do Potifar, fala que eu estou aqui. Esqueceram de mim aqui. Entendeu, irmã Fátima? Esqueceram de mim aqui. Passaram-se anos. E mesmo depois que ele falou com o copeiro para lembrar dele lá, levou mais 2 anos e tanto ele ainda no cárcere. Então o copeiro também esqueceu dele. Só que aí Deus fez o copeiro lembrar em um momento, porque na verdade Deus sabe de todas as coisas. Você acha que Deus não podia ter feito o copeiro lembrar logo que ele foi lá de volta? Ele precisava esperar 2 anos e tanto para fazer o copeiro lembrar? Mas Deus sabe o tempo de cada um. Olha como que Deus provou José, olha como que Deus fez com ele. E Deus faz isso conosco também. Poderia ter levado 5 anos, por quê? Porque ele se mostrou íntegro dentro desse tempo todo ainda lá. Agora, se ele tivesse murmurado, será que teria levado 2 anos? Talvez Deus teria aumentado mais 1. Não sabemos. Então, chegou lá na hora que Potifar teve o sonho, ninguém conseguia, né? Aí chama aqueles que acham que revelam, que podem e tal. Quando Deus fez o copeiro lembrar, tem um cara lá que ele tem o dom da revelação. Aí quando chama José, ele fala, não, eu tenho o que Deus me dá. Ele atribui a Deus. Olha só a humildade dele. Que ele poderia falar, não, eu revelo sim. Não. Se Deus me der, eu falo. Se Deus não me der, eu não sei. Eu não sei nada. Eu não sou nada. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Então, se Deus acha por bem eu interpretar teu sonho, eu vou interpretar. E ele interpretou o sonho de Potifar, interpretou o sonho dele, e ele foi muito bem interpretado, por sinal, que a Bíblia diz que ele falou em detalhe para ver quem o outro é. Então, uma moça passou no pedágio e ela pagou o pedágio do carro de trás, sem nem conhecer. Olha que legal. Ela falou, hoje eu vou fazer. Ela estava no coração, sentiu. Ela pagou o pedágio de trás. E era uma caminhonetona enorme que estava atrás dela, tal, tipo
provavelmente ele tinha o dinheiro para pagar o pedágio. Mas ela pagou, e lá na frente ele buzinou para ela e não entendeu muito bem. Aí ela falou: passa para frente, faça isso para outro. E aí aquele senhor da caminhonete, passando no pedágio, chegando em São Paulo, pagou para o pedágio de trás, pagou para o carro de trás, que era uma Kombi, uma Kombizinha bem judiadinha, independente. Ele pagou. Chegou lá na frente, aquele moço que estava dirigindo a Kombi, com a família toda dentro, parou, agradeceu e falou que aquele dia ele não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Ele não sabia o que ele ia fazer no pedágio. Não é? E aí ele falou assim, aí o senhor da caminhonete perguntou para ele: e você, o que você faz? Ele falou: sou pedreiro, estou vindo lá do Nordeste com a minha família inteira, aquela situação, né, que vocês já imaginam. E aquele senhor da caminhonete deu emprego para ele porque ele tinha uma construtora. Olha só que linda a história, não é? Então a gente se mostra quem a gente é. Então a gente que faz, né, a oportunidade, né? E aquele senhor pagou, recebeu, e ele podia ter feito o quê? Eu vou pagar para ninguém nada. Eu não mandei ela pagar para mim. Não, ele retribuiu, e Deus usou ele naquele momento para abençoar uma outra família. Então que nós tenhamos a oportunidade sempre de nos mostrar, né, cristãos convictos, íntegros. Amém? E quando a gente honra o nome do Senhor, quando a gente honra o nome de Deus, quando a gente honra aquilo que Deus nos deu, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a prosperar, a gente só tem a multiplicar, né? A gente multiplica as bênçãos nossas, elas são multiplicadas para o meu irmão. Porque quando eu sou abençoada, eu consigo abençoar o meu irmão, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Amém? Eu estou no meu horário, deu meu horário. Estou de boa? Vê aí se alguém tem pergunta. E o mais importante de tudo isso é que Deus não se esqueceu de José. O homem, irmãos, ele pode até esquecer de mim e de você, mas Deus não. Deus nunca se esquece de mim e de você. Deus estava todo o tempo com José. Deus estava todo o tempo com José. E como Ele está comigo e com você. Muitas vezes a gente acha que não. Ai, mas Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esquece, irmãos. Deus não esquece. O homem esquece. Eu sou falha, mas Deus não. Amém? Pastor? Quer falar alguma coisa? Você está aí folheando? Vem aqui comigo agora, apareça. Mostre sua beleza. Em Lucas, eu achei aqui a referência. Em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, a Bíblia vai nos narrar uma história de uma mulher pecadora. Sim. Que ungiu os pés do Senhor. Tá. Qual que é Amém. O pano de fundo da história? Jesus entra em uma determinada casa e o dono da casa não fez nenhuma questão em relação de lavar os pés de Jesus, de beijá-lo na porta e ungí-lo na porta. Isso era uma tradição. Só que a mulher viu esse descaso que o dono da casa fez com Jesus. Ela falou: peraí, o dono da casa não vai fazer nada disso? O dono da casa não vai lavar os pés de Jesus? O dono da casa não vai ungir Jesus com óleo? Então, o que ela viu? Ela viu uma oportunidade ali. Ela falou assim: oportunidade que nem essa eu não vou ter jamais de me aproximar de Jesus. Então ela viu a oportunidade de se aproximar de Jesus ali. O que ela faz? Ela vai diante de Jesus, lava os seus pés e unge os seus pés, e aceita aquilo. Então ela detectou. Detalhe, pastor, às vezes a gente tem que estar com os olhos espirituais bem abertos. O nosso olhar material também precisa ser bem cirúrgicos, para a gente ver, enxergar as oportunidades. E uma vez enxergada, uma vez que a gente viu a oportunidade, a gente se lança diante dela e não deixar aquela oportunidade passar. Amém.
Eu só vou finalizar aqui, ó, que a última parte, que José chegou ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então ele chegou, depois de tudo que ele virou governador, que os irmãos vieram até ele para comprar comida, porque querendo ou não, o Egito, através de José, conseguiu armazenar a maior quantidade de alimentos, né, para suprir aquela falta que ia ter durante os outros 7 anos, a região toda vinha comprar alimentos lá com ele, inclusive os seus irmãos. Que vieram até ele para comprar e se prostraram diante dele. Então ele conseguiu, né, trazer toda a sua família e tudo mais, e ele não guardou mágoa e não guardou rancor, apesar de tudo que ele passou, né, e de tudo que os irmãos dele fizeram para ele, e ele ainda não guardou mágoa. Foi como se nada tivesse acontecido, amém? Então, que a gente venha aprender aí com essa manhã com a vida de José, apesar de ser uma palavra muito conhecida, muito pregada, muito falada, mas você vê, a gente aprende cada dia mais. A oportunidade de mostrar quem realmente você é diante dos seus adversários. Então, ele passou por vários adversários e ele foi próspero diante de todos eles. Amém? Maravilha. Nós estamos encerrando, então, a aula de hoje e agradecendo a você por estar com a gente aí ligadinho até esse momento. Aproveite as oportunidades que o dia a dia vão te dar. Aproveite as oportunidades que o Senhor Deus vai lhe dar e agarre ela com todas as suas forças. Amém? Na semana que vem, parece que vai ser uma lição que parece também, mas esse texto também já foi tão falado, mas do mesmo jeito que hoje também é um texto muito falado, a gente aprendeu, eu aprendi muito com essa lição, e eu tenho certeza que a lição, diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Então nós vamos falar do êxodo, nós vamos falar do povo que Deus deu escape, né? Então é uma palavra muito conhecida, mas eu tenho certeza que também Deus tem muito para falar com a gente na semana que vem. Sim, fala, porque a palavra de Deus, ela nos renova. Ela nos renova. Não que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus não fica velha. Mas a partir do momento que a gente lê, ela nos renova tanto o coração como na nossa mente. Ok? Nós vamos voltar a essa casa a partir das 18 horas. Tá bom? Hoje nós vamos voltar aqui para o nosso culto presencial. Você pode vir, irmãos. Engraçado, né? Que no shopping não pega coronavírus, na fila do banco não pega coronavírus, na fila da lotérica não pega coronavírus, na fila do mercado não pega coronavírus. O que te faz pensar que na igreja pega coronavírus? Nós estamos aqui, é que eu não posso filmar aqui agora, mas nós estamos aqui com todos as normas estabelecidas pelas nossas autoridades. Nós estamos cumprindo. O pastor Tiago vai fazer isso, por favor. Então, a igreja vai ser muito mais seguro para você do que você ir no shopping, do que você ir no supermercado, onde as pessoas se barram, onde as pessoas... Enfim, então, é muito mais seguro você estar dentro da igreja, prevenido pelo álcool gel, pelo distanciamento, e prevenido também pelo poder de Deus na sua vida. Então, pare com essa ideia. Não vou na igreja por causa do coronavírus. Não. Vem aqui que Deus vai te guardar. Vem aqui cultuar ao Senhor. Se isso aqui durar 100 anos, vai ficar 100 anos sem vir na igreja? Fala com o microfone. Desculpa, eu esqueci. A gente fala assim, eu não vou naquela igreja lá porque... não gosto da pastora, não gosto do... por causa da pastora. Não, agora está falando que era por causa do corona. O corona não está aqui. Tem que decidir o que você quer, irmão. Tá? Então nós estamos aqui prontamente para te atender. Nós temos máscara, nós temos álcool gel, nós temos o feridor de temperatura, nós temos o distanciamento de 1,5 metro. Todas as exigências do decreto municipal, nós estamos cumprindo na íntegra. Então você, membro do Monte Horebe, nós queremos você aqui hoje, cultuando em coletividade, em unidade, ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Às 18 horas nós estamos aqui celebrando
o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos passar aqui então para o nosso superintendente, que vai estar encerrando a nossa aula de hoje com as suas considerações. Não vamos esquecer das nossas ofertas, tá bom? Eu acho que nos comentários aí tem o doa-se, doar, não tem? Então tá bom. Então, os irmãos, à noite vai ter o QR Code aí disponível, se você quiser fazer a sua oferta. Pastor Tiago. Graças a Deus, né, irmãos? Nós encerramos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos vocês que participaram, né? Um pequeno número aqui presencial e os irmãos que participaram de casa. Eu só quero encerrar aqui, enfatizando, irmãos, o pastor já enfatizou aqui, e não é fácil, né? Eu sei que o momento não é fácil para ninguém, mas você tem a oportunidade de vir ao templo. Eu quero dizer algo com respeito à EBD, a Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical, ela comporta toda a sua capacidade, tá? E agora o último decreto, ele está com 40%, né, de presencial que pode estar aqui. Embora a gente não esteja com essa quantidade aqui, nós estamos com uma quantidade menor. Então, é interessante que você participe, irmão. Está liberado aqui adultos, jovens e adolescentes, pode vir aqui participar. Pode vir aqui participar numa boa. As classes estão divididas, distanciamento, por exemplo, agora está tendo aula com jovens e adolescentes lá, com um pequeno número na sua classe, tendo distanciamento, álcool gel, tudo que é necessário, tá? Então, venha participar, você que é membro dessa congregação, venha participar aqui presencial e Deus vai te abençoar. Nós queremos agradecer a todos, mesmo você que não pode, que é do grupo de risco, que participou aí de casa, que Deus te abençoe. Mas se você pode vir, venha até aqui, tá? Cumpra as determinações e venha até aqui, tá? Deus abençoe a todos vocês. No próximo domingo nós estaremos aqui novamente transmitindo esta aula. Entenda que a live é para aqueles que não podem estar aqui, tá? Você que pode, é interessante que venha, tá? Então, os jovens e adolescentes e os adultos podem vir para a Escola Bíblica Dominical, que o seu professor vai estar aqui dando a aula presencial também, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós já estaremos encerrando, tá, esta aula, agradecendo a todos que participaram. Como o pastor já disse, à noite, às 18 horas, estaremos aqui novamente no nosso culto de celebração. Os irmãos que estão presentes e você que está de casa, se puder, se coloque de pé, tá? Se coloque de pé para nós orar e agradecer a Deus por esta manhã. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha sido enriquecido através da palavra de Deus, do exemplo da vida de José, né? Uma das histórias mais lindas que nós conhecemos na Bíblia, né? Que nos traz um exemplo maravilhoso. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelos teus filhos que aqui estão, aqueles que assistiram de casa, que irão assistir essa live. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa guardar e que esta palavra encontre lugar em cada coração. Que essa palavra, Senhor Deus, possa, Senhor, trazer mudança em cada vida que ouviu, Pai. Ó Deus, os que estão doentes, cura, os que estão tristes, alegre, os que estão com medo, Senhor, tira o medo. Pai, no nome de Jesus, que nós cremos que o Senhor é a cura. E aqui é o lugar da cura. Pai querido, em nome de Jesus, guarde a cada um. O Senhor nos dê um domingo de vitória, fica conosco. Ó Deus, que o Senhor voltar, que nós possamos estar aptos para encontrar contigo. Pai, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te louvamos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Vamos para a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente em cada coração e junto nós vamos dizer amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.